vocês? Bom, hoje a gente está aqui no nosso primeiro episódio e estamos com uma convidada muito especial. Ela é especialista em nefrologia na Universidade Federal de São Paulo. Ela é especialista em cuidados paliativos pela Faculdade de Saúde de Barretos. Possui ampla experiência na assistência direta ao renal crônico em tratamento dialítico. Atualmente, ela é docente do SENAC de Votuporanga no curso técnico em enfermagem e ela é integrante do grupo de cuidados paliativos Guardiões do Cuidado. Ela é a Tamires. Olá, boa noite. É um prazer imenso estar essa noite aqui com vocês e ainda mais especial falar, sobre essa temática que são os cuidados paliativos. Então é um prazer imenso, agradeço muito o convite e vamos lá, né? Vamos lá. Bom, então nós vamos ter um bate-papo hoje com ela sobre cuidados paliativos e a nossa primeira pergunta para a Tamires será: o que é cuidados paliativos e por que você escolheu se especializar nessa área? Bom, eu vou responder primeiro por que eu escolhi me especializar em cuidados paliativos. A escolha, dessa especialização veio de forma muito peculiar, na minha vida, que foi no momento em que a minha mãe se adoeceu, ela teve uma doença ameaçadora da vida, na qual eu, mesmo sendo enfermeira, há mais de 10 anos na época, eu me senti incapacitada, de conseguir manejar os sintomas que vinham surgindo com a evolução da doença da minha mãe. Dessa forma, eu pensei assim: eu preciso mudar essa realidade, eu não posso fazer um ponto final dessa história, eu preciso fazer um recomeço. Então eu busquei me especializar, conhecer um pouco mais das peculiaridades que o cuidados paliativos tem, para conseguir proporcionar maior conforto, maior qualidade de vida, para os pacientes, para que esses pacientes pudessem ter uma maior dignidade nesse momento de final de vida. E aí, a segunda pergunta, que vocês fizeram, que é o que são os cuidados paliativos. Na realidade, os cuidados paliativos têm uma definição que muitas pessoas desconhecem e que a gente precisa cada vez mais estar divulgando isso, para que a gente retire esse preconceito, esse estigma que ainda perdura pela temática, dos cuidados paliativos. Então, que nada mais pela definição da Organização Mundial da Saúde, é uma abordagem multidisciplinar. Então, a gente não vai fazer cuidados paliativos sozinhos, eu preciso de uma equipe interdisciplinar, E então é essa abordagem multidisciplinar que vai olhar para o paciente, para a família de um usuário que esteja sendo acometido por uma doença ameaçadora da vida. Eu quis enfatizar que nós vamos olhar não só para o paciente, mas para a família também, para que a gente também consiga ampliar esse olhar. Porque para fazer cuidados paliativos, a gente não dá para ficar olhando apenas para o paciente. Porque quando o paciente adoece todo o seu contexto social. Então essa família também é protagonista nessa história e precisa ser olhada. E isso é o que a Organização Mundial da Saúde define. Então é essa abordagem multidisciplinar, que nós vamos olhar para a família e para o paciente que é acometido por uma doença ameaçadora da vida. E tem mais. A organização nos traz que esse olhar, que essa abordagem que a gente vai prestar, ela precisa ter um olhar ampliado, integral. Então nós não vamos ficar olhando apenas para o físico, nós vamos olhar o paciente de forma holística, onde eu vou olhar sofrimento físico, sim, mas eu vou também extrapolar as demais esferas. Então eu vou olhar para o social, eu vou olhar para o espiritual, eu vou olhar para o emocional e vou olhar para o contexto familiar, Então é importante que a gente consiga ampliar esse olhar e prestar essa assistência de forma integral. Esse que é o objetivo, essa que é a definição de cuidados paliativos. Na realidade, muitas pessoas
ainda cometem o equívoco, né? Em dizer que os cuidados paliativos é para quem está morrendo, é para aqueles pacientes que já não tem mais nada para ser feito. É importante a gente deixar claro aqui nesse momento, né? Que cuidados paliativos, a real definição, não está voltada a isso. Lógico que os cuidados paliativos podem ficar mais intensos no momento de final de vida, mas o ideal é que ele inicie desde o diagnóstico de uma doença crônica e irreversível. Por quê? Porque quando a gente começa os cuidados paliativos de forma precoce, né, desde o início do diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida, a equipe vai criando vínculo com essa família, com esse paciente. No momento que a gente chegar no final de vida, todas as demandas, né, seja ela física, social, psicológica ou emocional, nós vamos ter conseguido olhar para isso de uma forma mais efetiva, de uma forma mais eficaz. A palavra paliar, ela vem do latim, né, palio, e ela significa manto. Não tem nada a ver com oferecer algo precário, com oferecer algo provisório. Ele é paliativo, então não tem mais nada para ser feito, jamais. Deixar de lado a pessoa, né? Isso mesmo. Então, Joyce, paliar, né, vem de palio, que é manto, e paliare vem cobrir com manto. Então, cuidados paliativos vem com uma proposta de oferecer abrigo, de oferecer amparo, de minimizar o sofrimento do outro. É isso que a gente precisa disseminar. E qual doente hoje que não precisa de uma assistência assim, né, onde eu consiga ter esse olhar? Um acolhimento, né, especial. Isso, nós estamos falando de acolhimento mesmo, né, de olhar para esse paciente, para essa família e tentar minimizar esse contexto de sofrimento. Então, cuidados paliativos significa isso, a gente precisa disseminar isso, né? Fazer com que esses mitos que ainda permeiam pela temática de cuidados paliativos sejam abolidos e que a gente realmente conheça o real significado dessa assistência. Sim. Só mais uma pergunta para fechar. Você citou a equipe interdisciplinar. Você pode dar uma explicada o que seria uma equipe interdisciplinar para gente? Sim. Então, hoje a gente traz uma definição de equipe multidisciplinar. Eu acho que é o mais comum da gente se ouvir. Quando a gente tem uma equipe multidisciplinar, a gente tem diversas especialidades, mas nem sempre essas especialidades estarão interligadas, trazendo o paciente para esse cerne do cuidado, para esse centro. Quando eu trago a equipe interdisciplinar, além de eu ter essas diversas especialidades, esse paciente vai estar no centro dessa discussão interdisciplinar, e é isso que enriquece. Né? A própria definição da Organização Mundial da Saúde retrata, como eu disse anteriormente, que a gente precisa de uma abordagem multidisciplinar, né? Ou seja, múltiplos olhares, vários olhares, e que isso seja extrapolado. Não basta eu apenas olhar, eu preciso questionar, discutir, colaborar. E entender, né? Isso. Que o paciente realmente está precisando. O paciente e a família e a realmente família está necessitando. Então, essa discussão mesmo horizontal. Médico, fono, físio, psicólogo, enfermeiro. Essa diversidade de especialidades, cada um com seus saberes, que vai tornar esse tratamento efetivo e qualificado, e que vai atingir realmente o objetivo, que é fazer cuidados paliativos, que é extrapolar a esfera física, que hoje a gente acaba se delimitando, né, em prestar uma assistência física e acaba esquecendo das demais esferas. E às vezes o paciente nem vai ter demandas físicas, né? Às vezes vão ter outras demandas que vão estar muito mais impactantes, incomodando ele nesse momento de final de vida, do que algo físico. Né? Pode ser um contexto social, pode ser um contexto emocional, e a gente precisa estar atento para conseguir olhar para tudo isso. Acho que um outro ponto importante que a gente podia abordar também, que foi citado, é o que são as doenças ameaçadoras da vida, que eu acredito que muitas pessoas ainda não entendem
porque são doenças, às vezes, do nosso dia a dia, que as pessoas acham que não têm um cuidado paliativo. Então, acho que seria legal a gente abordar, dar alguns exemplos de quais doenças. Ótima pergunta. A gente precisa, urgente, né, ter esse olhar também no sentido assim, cuidados paliativos por muito tempo foi visto apenas para o paciente oncológico, né? Então a gente associa muitas pessoas associam ainda cuidados paliativos a você tem câncer, né? Você está com uma doença oncológica e a gente precisa ampliar esse olhar, né? Como a própria definição traz, doenças ameaçadoras da vida. Então, quais são essas doenças ameaçadoras da vida? São doenças que são consideradas irreversíveis. Então, são doenças que o paciente terá que conviver, né, para o resto da sua vida. Então, são doenças que a gente considera que tem um controle, mas que não tem uma possibilidade curativa, né? Então, a gente vai ampliar esse olhar, olhando para um paciente com uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que ele vai ter que conviver, doenças cardíacas, que ele vai ter que conviver, doenças hepáticas, o paciente renal crônico, o paciente com demências, né? Com quadros neurológicos irreversíveis, são todos pacientes que se enquadram nessas doenças ameaçadoras. O câncer, mas não é só o câncer, a gente precisa ampliar esse olhar para esse sentido, né? Que as doenças que ameaçam a vida é viver sobre uma ameaça, é viver com uma doença que não tem mais a possibilidade curativa, né? Ela tem um quadro que é irreversível, onde o paciente vai morrer. Necessariamente ele pode morrer dessa doença ou não, né? Mas a gente precisa ter um olhar que ele tem essa doença, ele vai ter que aprender a conviver com essa doença, né? Dispensar o controle para essa doença. São pacientes que já são elegíveis para cuidados paliativos. A próxima pergunta. No seu ponto de vista, qual o maior desafio que se pode encontrar na área dos cuidados paliativos? São muitos, né? Eu acho que o primeiro e o mais relevante vem, eu acho que de tudo isso que a gente está discutindo até agora. Fazer com que a sociedade, e quando eu falo a sociedade, eu incluo inclusive os profissionais de saúde, realmente entendam o real significado do que são os cuidados paliativos, né? Eu acho que o principal é isso, né? Fazer com que chegam nas pessoas a informação fidedigna do que é essa assistência, do que é essa prática, né? Porque a gente tem na sociedade uma sociedade que foi criada, né, com esse tabu contra a morte. Então, tudo que se faz contra a morte, né, para prevenir a morte, hoje é considerado benéfico. Mesmo que com isso eu traga vários efeitos colaterais, sinais e sintomas, né? Então, ainda se tem essa ideia, né? O paciente não tem prognóstico, mas eu entubo, eu mando para uma UTI, eu coloco droga vasoativa, eu dialiso se necessário for, mas eu estou mantendo ele ali vivo. Mas vivo de que forma? Será que é essa vida que ele escolheria para esse final de vida, né? Para isso eu preciso conhecer o que para ele era importante, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas a gente precisa discutir as diretivas antecipadas de vontade do paciente. Eu preciso conhecer o que para ele era relevante. Então, eu acho que um grande desafio é fazer com que a sociedade entenda que os cuidados paliativos, ele não tem o intuito de abreviar a vida, né? Ele tem o intuito de respeitar o curso natural da doença, certo? Então, não necessariamente eu vou fazer um monte de intervenções desnecessárias, né? Submeter o paciente a vários procedimentos, se isso não trará benefícios relevantes ali para sua expectativa de vida. Ou seja, nos cuidados paliativos a gente vai priorizar a qualidade de vida do paciente. Então, eu acho que o primeiro desafio é esse, fazer com que a sociedade compreenda, mesmo que
é um ciclo, né? A gente nasce e a gente morre, né? E trazer esse contexto, né, de morte como algo natural. Eu sei que é difícil, a gente não está banalizando a morte aqui, mas a gente precisa falar da morte, porque ela está presente, né? Então, é muito fácil eu ir lá e substituir o animalzinho de estimação do meu filho e negar a perda. Ah, morreu o peixinho, eu vou lá e compro outro igual para ele não lidar com essa frustração, mas ele vai ter que lidar daqui a pouco. Então a gente precisa falar da morte, né? A gente precisa colocar a morte como um assunto de domingo, né? De almoço de domingo com a nossa família, para que a gente consiga conhecer as diretivas antecipadas de vontade, ou seja, o que são isso, né? O que são as diretivas? São os desejos que o paciente tem para esse momento que ele tiver impossibilitado de falar. Então a gente precisa conhecer, só assim a gente consegue ser assertivo, né? Para na hora de definir, né, as escolhas. Será que esse paciente queria realmente estar numa unidade de terapia intensiva nos últimos finais de vida dele? Será que ele realmente gostaria de estar naquele ambiente onde ele só tem contato com os profissionais da saúde, frio, né, com todos aqueles aparelhos? Ou será que ele queria estar no aconchego do seu lar, né? Vou estar minimizando procedimentos, mas às vezes são procedimentos que vão colaborar, vão proporcionar uma maior sobrevida, mas às vezes acaba deixando o paciente até mais debilitado do que ele já tá, porque fica exaustivo, né? Fica cansativo para ele. Isso mesmo, causa as intervenções desnecessárias, muitas das vezes, causam mais malefícios do que, né, quando a gente olha, né, com bom senso e entende ali cada intervenção que deve ser feita, né, no paciente de uma forma mais assertiva, conhecendo as diretivas dele, aliado com aquilo que ele queria para aquele momento. Então, os cuidados paliativos vêm para isso, né? Vêm para a gente conseguir ampliar esse olhar, né? Que não é tudo que se é feito para interromper o processo de morte é positivo. E às vezes até esse tudo pode até acelerar o processo de morte, como você trouxe, trazer outras complicações. E a próxima pergunta, Tamires, envolve os tipos de tratamento que se oferece. Quais os tipos de tratamento farmacológicos e não farmacológicos que o cuidados paliativos oferece ao paciente? Aí depende, né, dos sinais e sintomas. Eu posso trazer aqui os principais sinais e sintomas que um paciente em final de vida apresenta. Pode ser? Pode. Então, por exemplo, quando a gente fala da dor, o manejo da dor é algo que me incomoda muito, né? Saber que o nosso país é um país que tem, quando a gente avalia o indicador do consumo mundial de morfina, a gente percebe que o Brasil está muito abaixo do nível esperado. Então isso nos mostra que tem muitos pacientes morrendo com dor, né, no nosso país. E é um sintoma que farmacologicamente a gente tem uma ampla possibilidade de tratamento, né? Então, tem lá a escada analgésica da OMS, que ela traz, né, de forma simples e super ilustrativa, a forma como a gente pode manejar um sintoma que incomoda tanto, né, que é a dor. Então, a gente tem lá o degrau 1, né, que é a dor leve. Nós temos o degrau 2, que é a dor moderada, e nós temos o degrau 3, que é a dor intensa, né? E para cada degrau a gente tem a classe farmacológica que vai responder a esse quadro, né? Então a gente vai associando as medicações e avaliando a resposta do paciente. Então lá para o degrau 1 a gente vai usar um analgésico e um AINE. AINE é anti-inflamatório não esteroidal. Então eu vou associar esses dois. Para moderado eu já vou usar um analgésico, um AINE, mais um opioide fraco, né? E na última escada analgésica nós vamos usar o analgésico, o AINE e um opioide forte. E aí eu preciso conhecer um pouquinho da fisiopatologia de cada dor,
né? Se ela é somática, se ela é visceral, se ela é neuropática, se ela é mista, porque com isso a gente consegue ser mais assertivo no tratamento da dor, né? Falando em contexto farmacológico. E aí, pensando em demais outros sinais, por exemplo, a dispneia é um outro sinal que está muito presente no paciente, né, em final de vida. Para a gente manejar ela, tem os recursos farmacológicos, como você trouxe, e tem os recursos não farmacológicos. O que a gente vê muito é a instalação do oxigênio, né? E o oxigênio, ele só tem benefício quando a dispneia está associada com um quadro de hipoxemia. Eu preciso ter uma queda de saturação para ter indicação de uma oxigenoterapia. Do contrário, a gente tem uma gama, né, de classes farmacológicas que ajudaria a dispneia, a aliviar esse desconforto, né? Então, nós temos a classe dos corticoides, que de manhã ajuda muito. Nós temos os broncodilatadores, nós temos os benzodiazepínicos à noite, porque ele deprime o sistema nervoso central, então vai dar aquela sonolência, alivia. E nós temos os opioides, né? Em especial a morfina, que ela também tem uma ação muito efetiva na dispneia, porque ela consegue promover uma vasodilatação, então ela melhora o retorno venoso, melhora a hematose, a troca gasosa, e aí o relato é que ela tira mesmo essa dispneia com a mão, então ela alivia muito essa sensação. Além dos farmacológicos na dispneia, a gente tem outras estratégias, né, que é a físio, né? Então a gente tem o posicionamento, que é tão importante. Nós temos o ventilador voltado para a face, que ativa os mecanorreceptores da face e ajuda. Então, nós temos outras estratégias não farmacológicas que são muito potentes também no tratamento contra a dispneia. E aí vai, né? Se a gente for falar que, por exemplo, nós temos a síndrome da anorexia e da caquexia, que é outro quadro muito comum em fase final de vida, que é quando o paciente deixa de fazer anabolismo, deixa de construir e passa só a catabolizar, só a fazer quebras. Então, normalmente nessa síndrome, a gente tem a junção, né, da fadiga, lembram? Eu tenho a fadiga, perda de peso, né, perda de massa muscular, e eu tenho a anorexia, que é a ausência, né, do apetite. Então, nesse quadro, é um quadro muito marcante, né, para os pacientes, para as famílias, porque é um momento em que a família se dá conta de que realmente aquele processo de adoecimento é algo que será irreversível. Pensa vocês, um paciente parar de comer, né, a gente cresce culturalmente já, né, que a gente precisa comer para ficar fortinho, precisa comer para sarar. Então, quando a família visualiza esse contexto, é algo que é muito, marca muito o momento em que a família tem a consciência mesmo daquele processo. Cai, né? A ficha cai, que aquele processo está evoluindo para um processo de final de vida. Então, são várias. E aí, o que eu trato? Aqui não tem um tratamento farmacológico, aqui é não farmacológico. Qual que é o tratamento? A gente fala muito que nesse momento é aquela dieta para satisfação. Eu vou dar aquilo que o paciente quer, na hora que ele quer, na quantidade que ele quer. E um outro ponto é a comunicação, porque eu vou ter que falar várias vezes, de diversas formas. A minha equipe interdisciplinar vai ter que estar muito alinhada para estar falando da mesma forma, para que essa família consiga assimilar esse processo. Então, são várias as demandas que vão surgindo físicas, né? E, consequentemente, os manejos aí farmacológicos e não farmacológicos. É muito, como eu disse lá no começo, que mesmo sendo enfermeira, que eu me senti incapacitada de manejar esses sinais e sintomas que a minha mãe apresentava nesse processo de final de vida, é justamente por isso, né? Porque com a especialização em cuidados paliativos, abre esse olhar, né? A gente passa a prestar uma assistência muito mais voltada e olhada para o paciente, né? Então, a gente
deixa de olhar o tamanho do nódulo, aonde está essa doença e passa a olhar realmente, né, em quem que essa doença está, né, o que ela está causando, e consegue ir manejando com essas peculiaridades que cuidados paliativos têm. Então é um olhar completamente novo, né, que a gente percebe que os profissionais estão despreparados para esse manejo. Então tem muito paciente morrendo com dor, morrendo de espineico, né, famílias não compreendendo esse processo da síndrome da anorexia e da caquexia e sofrendo muito mais. Então é urgente, é um apelo mesmo, né? É urgente essa conscientização mesmo para que a gente consiga entender a real definição dos cuidados paliativos e o real benefício que ele tem para proporcionar, né, para a população em geral. Perfeito. Tamires, como que você consegue lidar com os aspectos emocionais com o paciente no final da vida? Então, não tem como, né, a gente não se envolver. Mas o que eu percebo, eu sempre tento colocar, tem aqueles 8 passos da comunicação compassiva. Então, o primeiro passo é a consciência. Eu crio essa consciência de que eu estou ali num contexto de cuidado, em que eu estou num contexto de cuidar e não de sofrer. Então, eu já vou trabalhando isso internamente em mim, né? No sentido que eu estou ali para oferecer suporte, para oferecer cuidado. Eu não estou no lugar daquele que está sofrendo. Sim. E isso eu vou trabalhando internamente para que eu consiga conhecer as demandas, né? Criar essa conexão com o paciente, e a partir disso eu gero um comprometimento, um cuidado, que aí me leva a ter curiosidade para conhecer aquele paciente, né? Para conhecer a sua família. E tudo isso vai gerando esse envolvimento que vai te fortalecendo emocionalmente, né? Que você vai se colocando sempre naquele contexto. Eu estou aqui para cuidar, não para ser cuidado. No final de tudo, o 8 passo dessa comunicação compassiva é cuidar de quem cuida. Porque sempre a gente se transforma. Eu falo que, né, eu costumo dizer na sala de aula que toda vez que eu vou para atender um paciente, agora que nós estamos com um grupo, né, as Guardiões do Cuidado, é uma equipe interdisciplinar, nós já começamos os atendimentos, então eu costumo dizer que sempre quando eu vou num paciente, eu deixo um pouquinho de mim e levo muito deles, né? Então é esse processo, né? E emocionalmente eu vou olhando para quem a Tamires se transformou, que a gente sempre vai se transformando a partir do momento que a gente vai entrando em contato, estreitando o vínculo com cada família, com cada paciente. Acho que esse é o processo. Fala pra gente como que é o relacionamento entre paciente, família, nesse momento de fim de vida, que o paciente está em fim de vida, como que a equipe trata, assim, essas pessoas, tanto o paciente como os familiares que também precisam de uma atenção especial? Então, na realidade, eu não estou atuando, né, dentro do ambiente hospitalar. Então, eu acompanho pacientes que evoluem para processo de final de vida, né, e o relacionamento é assim, a gente entra num contexto que é desconhecido de início, gera aquele vínculo, né, e é aquilo que eu acabei de dizer, eu acho que a gente acaba se transformando desse contexto. Então, o processo de final de vida, ele é singular, ele é individual para cada um. Não tem uma receita de bolo, como que é, porque cada família tem uma experiência vivenciada. Né? Aquele paciente que está ali naquele processo de final de vida representou algo para aquela pessoa, para aquela família, e isso é algo único, né? Singular, exclusivo dele. Então, todo e qualquer processo de final de vida, ele tem que ter esse olhar individualizado que vai de acordo com as demandas daquela família. Pode ser demandas sociais, às vezes demandas físicas que estão mais evidenciadas, às vezes não, o físico está manejado, são demandas emocionais, espirituais. Então, sempre na tratativa desse processo de final de vida, a gente vai olhar de uma forma singular, de uma forma individualizada para aquele contexto.
Eu acho que o relacionamento da equipe vai muito ao encontro do que aquele paciente tem de demanda e de necessidade para ser suprido naquele momento, que é sempre única, sempre singular, sempre de cada um. Não tem como, ele tem o mesmo diagnóstico, tem a mesma idade, vai ser sempre um processo de final de vida único e singular. É esse que é o processo, a gente conseguir customizar esse atendimento, né? Olhar de uma forma única para aquele contexto, né? E se entregar, dar o seu melhor, tentar manejar e trazer o que é o nosso principal objetivo, o conforto, o alívio dos sinais e sintomas, e promover realmente uma morte digna, né? Uma qualidade de vida ali enquanto há vida, né? Viver enquanto há vida. E, Tamires, falando um pouco mais de morte, né? Cita pra gente quais os tipos de morte que se pode ter. Por exemplo, no nosso país, o que mais se pratica hoje é a distanásia. O que é a distanásia? É aquele significado em que o paciente já não tem mais, né, um prognóstico e eu estou ali prolongando, né, o processo de vida dele. Então, hoje isso é o que mais é praticado no nosso país, né? Porque a gente tem aquilo que a gente comentou anteriormente, essa percepção de que tudo que se faz contra a morte é positivo. Então, o médico, meu pai era para ter falecido hoje, mas não, o médico levou para UTI, entubou, e aí ele passou mais 21 dias na UTI. Então, esse processo de prolongamento artificial da vida, a gente denomina de distanásia. É o que mais se pratica hoje no nosso país. E as famílias, eu percebo que não estão contentes com isso, os pacientes não estão contentes, a equipe não está contente, então, e o sistema único não está contente, porque isso tem um impacto econômico, né? Importantíssimo. Então, a gente precisa mudar esse olhar, que é a distanásia. Depois a gente tem a eutanásia, que ela é proibida, né, no nosso país. O que é a eutanásia? É abreviar a vida, é ao contrário. Né? Na distanásia eu prolongo e na eutanásia eu abrevio a vida. Então a eutanásia ela é proibida, né, que é o processo de acelerar o processo de morte. E o que então os cuidados paliativos preconiza, né, e pratica? Então ele não vem nem para acelerar, nem para prolongar o processo, né, de morte. Ele vem para respeitar o curso natural da doença, que é justamente isso que a gente vem conversando, olhar para essas demandas e, em cima das diretivas antecipadas de vontade do meu paciente, quando eu conheço os desejos desse meu paciente, em cima disso, eu vou traçando as estratégias que são pertinentes, que são cabíveis, né, e que trarão resultados para proporcionar realmente a qualidade de vida desse paciente. Quais foram as maiores lições que você teve no decorrer da sua carreira de cuidados paliativos? Eu penso que cada paciente que a gente atende, a gente uma lição. A gente vai com o intuito, né, de proporcionar um bem-estar, mas a gente aprende muito. Então, a cada dia, em cada paciente que eu conheci, em cada família que eu pude me relacionar, foram muitos aprendizados, muitas lições, na qual a gente aprende a valorizar momentos simples, né, da nossa vida. A valorizar um eu te amo, um abraço, né, em valorizar a saúde. Então, assim, as lições a gente vai tendo diariamente, mas eu ainda penso que a maior lição eu ainda não recebi, que é o meu maior sonho é que essa temática se dissemine, que alcance toda a sociedade, que possa, né, tem uma esperança aí, né, surgiu o Ministério da Saúde publicou a Política Nacional em Cuidados Paliativos, é um marco histórico para o Brasil. Então, ter uma política que tenha diretrizes, que tenha financiamento para as equipes,
né? A pretensão é que a gente tenha aí mais de 1.300 equipes, né? E que essa temática realmente consiga, né, atingir. Então essa será a minha maior lição. Eu acho que é o meu maior desejo, é o meu legado, né? A minha mãe me deixou como legado essa proposta mesmo, de fazer com que, mesmo que agora eu tô colocando aquela única estrelinha no fundo do mar, devagarzinho, né? Mas a proposta é, com esse grupo, né, das Guardiões do Cuidado, então que a gente consiga disseminar isso, não só no município de Votuporanga, mas na sociedade, agora com a política que veio para fortalecer, que a gente consiga realmente disseminar, né, que chegue realmente para as pessoas que precisam, né, dessa assistência. Quantas pessoas que precisam dessa assistência de cuidados paliativos que estão morrendo com dor, que estão morrendo com dispneia, que estão morrendo sem ser olhadas na sua essência social, emocional e espiritual. Então eu acho que eu ainda estou engatinhando ali para conseguir atingir minha maior lição, que é disseminar esse legado mesmo que a minha mãe me deixou, né, para a gente conseguir fazer com que os cuidados paliativos alcance toda a sociedade. Legal. Eu acho importante a gente destacar, a gente estava conversando agora há pouco, tem uma moça que ela conta a história dela na internet, o nome dela é Isabel Veloso. E essa semana as pessoas atacaram ela na internet por conta que ela tinha recebido um diagnóstico de 6 meses de vida decorrente de um câncer. E as pessoas acreditaram que daqui 6 meses ela realmente iria vir a falecer. E isso não aconteceu, porque não necessariamente aquele diagnóstico que foi dado para ela, né, vai acontecer no tempo que o médico determinou. Ela engravidou e as pessoas estão atacando ela, falando que ela é uma pessoa mentirosa, que ela está usando a internet a favor dela para se beneficiar com dinheiro e tudo mais. E eu vi essa semana e eu fiquei até pensando, falei, conhecidamente a gente vai falar sobre isso essa semana, né? Eu acho muito triste, muito desumano o que fizeram com ela, porque além de todo o processo de sofrimento que ela já vem passando, que ela tá desde os 17 anos, ela é super jovem, tem 19 anos, se eu não me engano, e as pessoas atacando ela na internet, e ela teve que recorrer a médicos para ir lá e justificar o caso dela e explicar. E ela tá em tratamento de cuidados paliativos porque foi o tratamento que ela optou agora por ter, porque os médicos entregaram para ela. A gente tem vários outros tratamentos, mas ela se cansou de tantas químios, de tantos efeitos colaterais, e ela optou pelos cuidados paliativos. E as pessoas simplesmente acabaram com ela na internet. Eu achei isso muito triste, muito desumano. E é o que a gente vê mesmo hoje. As pessoas não sabem, não procuram saber e realmente vai lá e ataca uma outra pessoa sem ter nenhuma fonte de pesquisa, nem o básico. O Google, o básico que você procura lá, né, ele já dá uma explicação, uma definição. E é realmente muito triste a gente ver isso. Eu acho um absurdo. Depois que a gente começou a estudar, a minha mente abriu totalmente. Né? Eu acho hoje, no começo da nossa aula, a gente achava, nossa, um assunto pesado, um assunto difícil de se conversar, né? Porque realmente é um tabu a gente falar sobre morte, né? Ninguém fica comentando na mesa do almoço, no dia que eu morrer eu quero que seja desse jeito. É um assunto pesado. Mas precisa ser. Mas a gente eu aprendi isso, que a gente precisa conversar, explicar e entender, né, o que é o final de vida, o que vai ser a morte. E estar em cuidados paliativos não significa necessariamente que eu estou morrendo. Sim. É esse olhar que a gente precisa ampliar, né? E a gente observa muitos profissionais da saúde dizer, né? Esse paciente está em cuidados paliativos, não tem mais nada para ser feito. Jamais. Tem muito para ser feito, gente. Tem muito para ser feito. Não, às vezes não tem mais nenhum tratamento curativo para essa doença, mas essa doença está em alguém que está gerando inúmeros sinais e sintomas. E eu não posso agora, de repente, abandonar esse paciente e essa família. Né? Eu preciso olhar e tem muita coisa que dá para ser feito e trazer esse paciente, né? Proporcionar para esse paciente, na realidade, uma qualidade de vida e fazer com que a morte seja um dia que vale a pena viver realmente, como diz o
os créditos para a doutora Ana Cláudia Quintana, né? Sim. Nós colocamos no nosso Instagram, na nossa página do Instagram, uma caixinha de perguntas e algumas pessoas fizeram alguns questionamentos e a gente também quis trazer aqui para você hoje. Uma delas é: qual a importância dos cuidados paliativos no atendimento de urgência e emergência? Então, na realidade, a gente precisa fortalecer a nossa rede nesse sentido, para que essa definição, né, esse conhecimento dessa área tão específica consiga atingir todos os setores, né, inclusive a urgência e emergência. Eu acredito que quando o profissional da urgência e emergência consegue reconhecer um paciente que está em cuidados paliativos, a gente vai minimizar algumas intervenções que são desnecessárias, né, para aquele quadro, para aquele contexto. Né? Então, chegou esse paciente, eu conheço, né, eu conheço a temática, um paciente que está em cuidados paliativos, tem uma doença que não tem um prognóstico curativo, né, e aí eu vou abordar esse familiar, vou tentar descobrir as diretivas antecipadas de vontade, e isso fará toda a diferença ali para a gente conseguir limitar ou até mesmo suspender procedimentos invasivos e desnecessários. E isso é ético, Tamires? Sim, né? O Conselho Federal de Medicina, lá na resolução 1805, ela traz no artigo 1º que o médico pode sim, permitido ao médico limitar ou até mesmo suspender procedimentos desnecessários quando o paciente possui uma doença em estágio terminal e que isso seja a vontade dele. Então, é imprescindível essa necessidade mesmo. Eu acho que entra lá nos desafios, né? De tornar sabido pelos profissionais de saúde o que são os cuidados paliativos e como eu vou agir diante desse contexto. Então, a gente precisa urgentemente da capacitação de recursos humanos, não só na urgência e emergência. Na atenção primária, a gente está com um projeto integrador pelo SENAC, né, onde eu atuo como docente. Então, a gente tem um projeto integrador em parceria com a Secretaria da Saúde e a gente está fazendo cuidados paliativos na atenção primária. O quanto que esses profissionais precisam desse suporte, de conhecer essa temática, porque tem muita demanda, tem muito paciente. Então, todos os setores possuem profissionais carentes mesmo dessa informação, do que realmente, como que eu vou agir? Estou diante de um paciente em cuidados paliativos, como que eu vou proceder? Quais são os meus cuidados? Qual que é o olhar que eu preciso ter diante dessa situação? É isso que a gente precisa trabalhar. Eu acho que a política vem para fortalecer isso e a gente precisa, né? A gente falava que os maiores desafios era ter políticas e ter profissionais capacitados. Né? Tamires, voltado agora para a vontade do paciente, a gente tem as diretivas antecipadas de vontade. Como que funciona? Então, as diretivas antecipadas de vontade, como eu trouxe no meio, né, da nossa conversa, nada mais são do que quando o paciente deixa expresso os seus desejos que ele quer para o momento que ele tiver com o seu direito de voz impedido por alguma situação. Então, ele vai deixar ali aqueles desejos que ele teria para aquele momento. Então, a gente pode ter as diretivas antecipadas de vontade de duas formas. A gente pode ter através do testamento vital, onde eu escrevo toda o que eu quero para o meu momento, né? O que eu espero desse momento, o que eu não quero e aquilo que eu quero. E a gente tem também uma outra forma, que é a nomeação de um terceiro para que responda por mim nesse momento, que chama mandato duradouro. A gente tem duas formas de deixar essas diretivas antecipadas registradas. Essas diretivas antecipadas de vontade registradas. Para que realmente aconteça. Para que realmente aconteça, né, que o desejo dele realmente seja respeitado nesse momento. Legal. Sobre espiritualidade. Como que pode ser tratada a espiritualidade do paciente nos cuidados paliativos? Como que a gente pode lidar com isso? Então, aí, como eu disse, a importância da interdisciplinaridade, né? A gente tem a capelania,
que é ou assistência espiritual. Normalmente muitos hospitais já oferecem, né? Em Votuporanga a gente tem, no nosso grupo das Guardiões do Cuidado a gente tem uma assistente espiritual que é uma profissional que se capacita e vai cuidar das demandas espirituais, né? Tem vários instrumentos direcionadores que ajudam, mas que ela é preparada e lembrando sempre que a gente nunca pode confundir, né? Espiritualidade com religiosidade. Então, às vezes o paciente não vai ter uma religião, né? E ele é totalmente espiritualizado ali, né? Então, ele tem algo que ele considera sagrado e que não necessariamente vai estar atrelado com uma religiosidade. Normalmente, na maioria das vezes, o que a gente vê é que a religiosidade é um caminho, né, para que se atinja a espiritualidade. Mas isso é algo muito específico que a gente... São demandas muito intrínsecas, né, que a gente tem dificuldade para acessar, e daí a importância da interdisciplinaridade. Né? Então, não é o médico que vai cuidar de tudo isso, não é a enfermeira que vai cuidar de todas essas demandas, é o conjunto todo. Né? É a fono, é a físio, é a assistente social, é a psicóloga, é a capelã, é a enfermagem, é o médico, é a assistente social, todo mundo nesse contexto, colocando o paciente no centro e conseguindo direcionar essas demandas. Acho que você já deu uma respondida nessa pergunta, mas vou perguntar mais diretamente para ficar mais amplo, mais enfatizado. O paciente, quando ele está em cuidados paliativos, existe a possibilidade de realizar procedimentos invasivos ou não? Depende. Se ele quiser, ele pode. Então, a gente tem que olhar sempre cada caso individualmente. Então, por exemplo, em pacientes em cuidados paliativos não está indicado antibiótico terapia. Depende. Né? A gente tem que avaliar, não tem receita de bolo. Né? Então, a gente não pode generalizar. Né? Qual procedimento invasivo é? Qual benefício vai trazer? Né? O que eu quero? Qual que é o meu objetivo de cuidado para esse paciente? Então, a gente não dá para... Lógico, quando a gente fala de uma forma generalizada que estar em cuidados paliativos é não realizar procedimentos invasivos desnecessários, a gente está olhando para aquilo que não vai contribuir, que não vai favorecer, que não vai trazer benefícios para o paciente. Né? E tem algumas situações, por exemplo, todos os pacientes que estão em hemodiálise, vou falar da minha área, né? Então, eles estão sendo submetidos a um procedimento invasivo, que é o tratamento dialítico ali, 3 vezes por semana. Então, eles estão em cuidados paliativos, porém estão sendo submetidos a hemodiálise. Por quê? Porque essa hemodiálise de 3 vezes por semana está trazendo o quê? Qualidade de vida. Então, é um paciente que voltou a comer, que não apresenta mais dispneia, que a sua pressão arterial está controlada. Então, esses procedimentos invasivos estão contribuindo, vão de encontro com a qualidade de vida do paciente. Então, não tem essa receita de bolo. Não faço mais nenhum, né? Não está correto. Né? Então, parou de fazer hemodiálise, paliativou o paciente. Isso é errado. O paciente já está em cuidados paliativos. Os cuidados paliativos, né? Ele deve ser inserido desde o diagnóstico de uma doença crônica irreversível. Para que no momento em que a terapia curativa ou a terapia controladora não esteja mais trazendo benefícios, aí sim o paciente entra nos cuidados paliativos exclusivos. Mas o ideal é que a gente trabalhe de forma conjunta, concomitante. Né, terapia curativa e cuidados paliativos. Na hora que a terapia curativa já não está mais surtindo efeito, o paciente já não responde bem, então em vez dele ficar bem após a hemodiálise, ele está prostrado, hipotenso, passa o resto do dia acamado, não tem ânimo, parou de comer. Opa, ela está trazendo benefícios? Né? Então é esse olhar que a gente precisa ter. Sempre, sempre individualizado. Nunca algo que eu vou generalizar, que eu vou fazer um protocolo inflexível, sempre de forma flexível, com um olhar centrado no paciente e na sua família. Perfeito. E é isso.
A gente agradece muito você ter aceitado o nosso convite. Foi muito enriquecedor esse papo, foi muito gostoso. E só desejar boa sorte para você nessa carreira que está sendo difícil, né? Que as pessoas ainda não conhecem, mas que com o seu trabalho, né, e de outras pessoas também empenhadas a isso, esse assunto venha cada vez mais se tornar normal e conhecido, né? Muito bem. Eu que agradeço, é um prazer imenso, né? Estar aqui. A gente se empolga, né? Ficaria aqui a noite toda falando sobre cuidados paliativos. Então, é algo que precisa realmente ser disseminado. Eu acho que com a ajuda agora do Pod Saúde, Vamos né, divulgar essa temática esse vai conseguir atingir Se mais Deus quiser. mais pessoas, né? E para que a gente consiga realmente alcançar essas lições, né? Esse legado que é fazer com que os cuidados paliativos acesse, né? As pessoas que realmente necessitam. E quantas são no nosso país, né? A gente fala, a Associação Nacional de Cuidados Paliativos trouxe que a gente tem 234 serviços de cuidados paliativos. A gente tinha que ter 10 vezes mais, né? Para a gente dar conta das demandas que tem. Porque a nossa população está envelhecendo, a expectativa de vida cada vez aumenta mais, e esse envelhecimento está vindo junto com comorbidades, com doenças crônicas e irreversíveis, e a gente precisa olhar para esse público.